Boa noite. Manda um beijo para suas amigas da escola. Queria mandar um beijo pra todo mundo. E curte Fala Bicudo, curte o Dirigidor Legal. Isso. Segue todo mundo. E é isso aí. Fala, Bicudo! Fala, Bicudo. E tá no ar, dá carona. E tá no ar, dá carona, deixa no ponto. Aê! É só corrigir. Vamos lá, Wellington. Dá carona, deixa no ponto. Esse foi difícil de fazer, viu? Marcos Mion. Você dá carona pro Marcos Mion ou deixa ele no ponto? Eu dou carona, só que eu gostaria de frisar só uma coisa. O Marcos Mion, ele é um dos grandes pessoas influenciadores que militam pela causa do autismo. Só que a nossa realidade é um pouco diferente da do Marcos Mion, por quê? O Marcos Mion, ele tem acesso a todos os tratamentos. Inclusive, a gente não falou sobre isso aqui, mas eu vou deixar aqui explanado que a terapia ABA é um método comportamental que ele trabalha em cima do comportamento da criança. É a melhor tipo de terapia que tem para o autismo. É esse, é a terapia ABA. O Marcos Mion, ele tem acesso aos melhores tratamentos, aos melhores medicamentos. Eu vou falar por mim. O meu filho toma um medicamento que não é um dos mais caros, mas custa R$300 a caixa. Caramba. R$300 a caixa. O Não é não o mais dá? caro. O Estado não dá? Não, o Estado deu, só que eu vou te falar o que aconteceu. A gente foi lá no Maria Zélia, eu fui, né? Passei ele na psiquiatra, peguei, imprimi o papel, fui lá, dei a entrada, depois de um mês me responderam, autorizaram e me deram. O meu filho começou a tomar, ele começou a ranger os dentes. Porque o remédio é muito fraco. E para ele não fez efeito, ele não se adaptou. A gente tentou um mês e pouco com o remédio do governo, não deu. Aí passei ele novamente no psiquiatra, né? E o psiquiatra falou, olha, suspende pra gente ver e volta com o remédio que ele toma. Cada caso é um caso. O meu filho toma um medicamento só que custa R$300. Existem crianças, aproveitando esse ensejo, que tomam 4, 5 medicamentos, até 6. E aí o que acontece? O médico acaba pedindo para quê? Para vir a tomar o canabidiol. O canabidiol, ele é um tratamento natural, ele é extraído da folha da maconha, da folha da coca, extraído naturalmente. Alguns lugares que trabalham com isso, o governo autoriza, é algo que é autorizado. E em alguns casos, claro, que a agressividade do remédio no fígado dessa criança, ela tomar o canabidiol acaba sendo melhor, porque ela acaba tendo uma melhor aceitação do canabidiol em vez desse coquetel de remédios, entendeu? Então acaba se tornando melhor. Judia do fígado. Judia muito do fígado. E segura esses medicamentos, segura a ansiedade, Segura. controla... São os mais eficazes, né? Inclusive, só também uma outra coisa, para ser considerado autista, dentro do... Você é autista, você tem que ter 3 comorbidades. No caso do meu filho, quando ele foi diagnosticado, ele tinha TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção, a hiperatividade, e ele tinha o TOD. O TOD é aquela criança que não obedece a adultos, ou seja, transtorno opositivo desafiador. O meu filho tinha. Com o tratamento, isso aí diminuiu bem. Hoje em dia ele obedece tranquilamente a mim, obedece a minha esposa, obedece a minha mãe. Lógico que tem horas, que nem nós estamos falando, que tem um gatilho que dá e ele acaba se tornando desobediente e resistente. Mas dentro de 100%, eu diria que meu filho está em 75%. Eu também dou carona pra ele, apesar de você ter falado que ele tem todos os recursos, Sim, obviamente, claro. pela condição dele. Mas o Romário, se eu não me engano, tem uma filha com síndrome de Down. Tem uma né? filha com Down. Mas a briga que esse cara fez pro autismo é muito relevante. Sim. Eu também dou carona pra ele. E só pra endossar, o remédio ele vai tomar por muito tempo ou vai até... O remédio funciona assim, Wagner. Cada autista, ele é único e, por exemplo, o tratamento que funciona no meu filho pode não funcionar em outro. Tanto que tem uma menina lá que ela é autista. Ela é autista mesmo e ela é o caso mais interessante que tem dentro da clínica lá. Ela não toma nenhum medicamento. Nenhum. Ela convive normal com as crianças, normal com as outras crianças. Você só percebe que ela é autista por causa de algumas coisas que só quem é pai e mãe sabe. Que é coisa mesmo peculiar do dia a dia. Gatilhos que você vê durante o dia. Que alguns têm instintos, que nós estamos falando, que é questão da mão, andar na ponta do pé. Que só quem tá ali vê.
que é o caso. Essa daí não toma nenhum medicamento. Então, o medicamento é assim, vai do comportamento da criança. O meu filho começou com um medicamento, depois desse medicamento ele continuou com o mesmo, só que a dosagem de 4%. De 4% ele passou para um outro medicamento, e desse medicamento ele ficou 4 anos com ele, e ele tá com esse agora, que é o pai. Esse não dá nenhum efeito colateral, só que é R$300 a caixa. Vixe, Maria. R$300. Vamos pro próximo, Ricardo. Berenice Piana. É isso, né? Berenice Isso, Piana. isso mesmo. Você dá carona ou deixa ela no ponto? Pra quem... Eu já ouviu falar dela? Não. Não? Não, nem eu. Não ouviu falar da Berenice? A Berenice, ela fez Guerreira, hein? uma... ela é uma guerreira no Guerreira. combate do autismo, estilo. Ela fez uma lei até sobre que estabelece estimula a inserção no segmento no mercado de trabalho e do Estado e oferece diagnóstico precoce, assim como um tratamento adequado. É lei. Ela fez lei, Sim, exatamente. É isso que eu ia falar. Ela fez uma lei. Sim, eu dou carona pra ela, sim. Inclusive eu quero falar também que uma outra coisa que tem é referente ao remédio, que a gente não pode deixar de passar disso. Existem muitos pais que eles têm a seguinte mentalidade: ah, o meu filho não pode tomar remédio porque o remédio vai fazer mal pra ele. Sabe quando é que você vai entender que seu filho precisa de um remédio? Quando você vê que a qualidade de vida dele começa a ser afetada. Ou que ele vai criar alguma situação de perigo e a sua consciência vai pesar. No meu caso, vou dar o meu caso. O meu caso, eu tinha resistência de dar medicamento pro meu filho, que eu falava, poxa, um pequeno, dá remédio. Aí um belo dia eu fui comprar sorvete com ele já estava fazendo terapia. Aí eu falei, fica aqui com o pai, que eu vou pegar um sorvete pra você, que é o que você quer. Ele fez assim, que queria, peguei o sorvete e coloquei aqui, segurando a mão dele. Eu só abaixei a cabeça pra pegar a carteira. Quando eu abaixei a cabeça, ele deu um tranco na minha mão e correu pra avenida. Nessa avenida Caramba. passa lotação, passa ônibus, carro, moto. Corri desesperado no meio da avenida, os carros quase atropelando nós dois. Nossa, meu. Aí eu falei, o quê? Vou voltar. Comecei a dar medicamento, outra pessoa, outra criança. Não tem jeito, né? Não tem que dar o jeito. remédio. Não tem que dar. Então a Berenice Piana institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com transtorno espectro autista. Então parabéns, viu, Parabéns. Berenice? Esse daí. Vamos lá pro próximo, meu amigo. Dá carona, deixa no ponto. Conhecimentos dos motoristas sobre o... Transtorno do espectro autista. Exato. Você dá carona, deixa no ponto. Eu deixo no ponto. Eu deixo no ponto porque eu vou falar pela nossa Sim. categoria no geral, tá? Não vou estar falando do grupo Metrópole. Eu falo no geral porque, assim, para começo de conversa, às vezes a gente pega um coletivo de qualquer outra empresa, né? Aí a criança quer ser simpática com o colega e ela tá aqui, ó, com o cordão pendurado, né? Doido pra falar um oi pra ele. Aí ele vai lá e olha assim. Ou então Nossa, que, isso pro pai deve dar uma ou raiva, então né? que nem fez com o Emerson um dia. Inclusive mandar um abraço aqui que eu esqueci pros pais que tem da nossa garagem que tem filhos especiais, o Emerson, o Thiago, o Diego, que trabalha também no Chácara também, que ele descobriu Diego agora. também? Ele descobriu. O Henrique, também o instrutor, que ele e a Cecília são pessoas que estão sempre ali conversando conosco, né? Procurando fazer mini reuniões para poder ver se está tudo bem. Um abraço para eles. E o Emerson pegou, a esposa dele pegou um dia, um motorista sentou na frente e falou, bem na última viagem, pegou um louco desse. Nossa. Pelo Eu amor vou de falar a Deus. real pra você, cara. De coração, cara. Eu perderia meu emprego, cara. De verdade, eu perderia meu emprego, mas que eu ia atrás, eu ia, se eu estivesse no meio da rua. Nossa. Porque, cara, eu acho que isso aí, meu, é algo que é falta de humanidade, cara. De verdade, cara. Criança ainda, né, meu? Pô, você é doido, ó. Eu peguei um dia, Vagninho, lá na 4315, uma mãe, que ela tava com 2 filhos. Vamos se pôr no lugar dela. O mais velho com Down, um pouquinho maior, devia ter uns 9, e o pequeno autista com o cordão pendurado. E querendo abrir a porta pra mim. E ela pegava nenhum e pegava em outro e com vergonha. Aí eu peguei e parei e falei assim, senhora, a senhora tá preocupada? Fique em paz, espera aí. Aí eu fui e fiz assim pro menino, assim, ô amigo. Aí ele olhou assim, eu falei, quer abrir a porta? Aí eu falei, pode sentar lá, senhora, que é o meu amigo aqui vai seguir a viagem comigo, tá bom? Aí ela, moço,
Fique em paz, senhora. Fica tranquila, a empresa não vai falar nada. Eu parava no ponto, abre a porta, amigo. Aí ele, shh. Nossa. Aí eu, fecha aí, amigo. Ele, shh. Aí ele pegou confiança e pôs uma mão no meu ombro, cara. E a gente foi a viagem, cara, até lá no Belém. Quando desceu, ele pegou assim, ó. Eles são difíceis de abraçar, que nem tô falando. Ele olhou assim pra mim, assim. Aí o pai, a mãe pegou, olhou assim pra mim, assim, ó. Começou a chorar, cara, porque a gente sabe a luta. Não é à toa que esse símbolo do autista é esse cabeça, por quê? Porque eles são complexos. Cada dia que a gente tem, a gente vai juntando uma peça. Por isso que essa peça aí é um quebra-cabeça, por causa disso que eles são complexos. Cada dia, pra gente, a gente vai juntando uma peça. E todas essas peças, no final, nos dão algo grandioso, que é o quê? Que é o amor. Você pode estar bravo como for. Ele vem e passa a mão no seu rosto. Ou então, no caso das mães que estão lá, eles chegam assim e dá um beijo. Acabou, cara. Desmanchou. A mãe já. se desmancha na hora, Desmanchou cara. já. Entendeu? Então, Top. Vamos para mais um, Vamos. Ricardo? Dá carona, deixa no ponto. A Lei Romeu Mion, que é a Carteira Nacional de Identificação do Autista. Isso é muito importante, né, cara? sim, com certeza. Eu dou carona porque é algo que muitas pessoas tinham dificuldade com isso, né? Com essa questão de ter uma carteirinha, de ter uma identificação, entendeu? O senhor tem? O meu não tem a do Mion, mas o meu filho, ele tem o bilhete único, ele tem o top, né? É porque, assim, a gente procura fazer uma coisa de cada vez. Mas o meu, eu ando também com o laudo dele, né? Escaneado. Eu ando. Então, quando eu vou para algum lugar... E, assim, São Bernardo se diferencia disso por causa de uma coisa. Lá tem um vereador que chama Julinho Fusari. Eu até gostaria de deixar aqui o abraço para ele, porque ele é um dos grandes militantes. Em São Bernardo... O Parque da Criança, qualquer tipo de parque que você for lá, você tendo um autista, você mostrou o cordão girassol, você entra. Que legal. Isso foi uma lei dele. Você falou do laudo. Vocês já ouviram falar do menino, agora eu não vou lembrar o nome dele, que ele tem aquela síndrome de Tourette? Assim de Torre. Sim. Cara, O cantor lá, né? o cantor não, tem... o doidinho, não o cantor, um moleque daqui do Brasil mesmo, total. Ele escaneou, ele tatuou o laudo dele no braço, tudo tal, para que se caso tiver algum problema já tá tatuado ali e tal. Caramba. Só lembrando que essa lei do Romeu Mion, ela garante que todo indivíduo com o espectro, né, tenha atenção integral, pronto atendimento e prioridade de atendimento nos serviços públicos e privados. Em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social aponta. É isso aí. Beleza? Vamos pro próximo, meu amigo Ricardo. Setor de treinamento das empresas sobre o transtorno. Eu vou falar da nossa empresa, né, que é a qual a gente trabalha e que a gente tem acesso, né? Eu não posso ser negligente de falar das outras empresas, né? Vou falar da nossa. Da nossa, eu dou carona, porque assim, a gente não esperava, o mês de abril é o mês da conscientização do autismo, né? E a Cecília teve um empenho tremendo junto com o Henrique, junto também com o Manuel, né? De abonar o nosso dia. A gente ficou uma manhã lá na garagem, que foi uma manhã que eu diria que se talvez a gente tivesse ido cada um num psiquiatra e passado numa consulta, não teria surtido esse efeito. Caramba. Porque, cara, tinha uma mãe que ela tinha acabado de descobrir o diagnóstico, uma cobradora da garagem do Iguatemi. Cara, essa mulher não conseguia falar uma palavra, cara. Ela só chorava. Que ela ouviu nos nossos relatos. E aí a gente começou a falar de tudo que a gente já tinha passado, né? E assim, ela pegou e se desmanchou. E a Cecília, as assistentes sociais, elas, quando terminaram, elas falaram pra gente assim: a gente achou que a gente ia ensinar vocês. Nós se preparamos para ensinar vocês. Só que nós agora vimos que nós não sabemos nada. Pelo contrário, essa manhã que a gente teve valeu, a gente diria que por semanas de treinamento. Com o que vocês nos ensinaram. Porque o autismo, esse símbolo do quebra-cabeça é isso. É 10 dias de vitória. Cara, mas quando você tem um dia que não encaixa a peça, cara, Nossa. é triste. É triste que nem o pai lá onde meu filho passa, o filho tá fazendo terapia por quê? Porque ele fala só inglês. Pra criança entender
que ele é brasileiro. Aí não pode chegar ninguém ouvindo música. Que se chegar ouvindo música em inglês e ele perceber, ele começa... deslancha. Caramba. Então o que acontece, cara? Teve um dia que ele saiu, tá tudo bem. Daqui a pouco do nada olhou um pro outro e... acabou. O que eles fizeram, perdeu. Então você imagina, pra uma mãe, pra um pai, porque querendo ou não, a nossa vida é alterada. Sim. A nossa vida é alterada. A pessoa que falar que não é alterada, ela tá mentindo. Claro que é. A gente acaba se tornando, que nem eu falei, né? O autismo, ele não pede licença, né? Ele chega, ele te ensina mesmo. Top. Tem mais? Acho que esse aí é o último. Ah, acabou? Esse Tá aí, gente. Esse foi o da carona, o Deixa no Ponto.